defende que é normal que as empresas têm que gerar e devem gerar lucro, mas isto em circunstâncias normais. Nós estamos em circunstâncias normais? Muito boa noite e muito obrigado pelo convite. Eu começo por dizer uma coisa, é que nós estamos aqui a falar dos lucros da Galp como se a Galp fizesse lucros em Portugal. E a esmagadora maioria dos lucros da Galp são feitas fora do país. Nós estamos a falar que cerca de 80% dos lucros da Galp vêm do setor da exploração e da produção de petróleo. Nós estamos a falar de produtos refinados. Portanto, grande parte do excesso de lucros ou dos lucros adicionais que a Galp teve neste semestre resultaram desse setor que vem de onde? Do Brasil e de Angola. Ora, o governo português não pode cobrar impostos sobre atividades que decorrem em Angola e no Brasil. Só aí retiramos da equação 80% daquilo que são os lucros da Galp, que são pela exploração de petróleo, que os lucros adicionais resultam do aumento do preço do petróleo, que acho que temos que conceder, isto são factos. A Galp não tem nenhum peso nisso, não decide qual é o preço do petróleo. A Galp é receptora daquilo que é o preço do petróleo, produz petróleo e vende o petróleo ao preço que existe no mercado. Portanto, logo aí estamos a excluir 80% daquilo que são os lucros da Galp. Portanto, só aí esta ideia de taxar os lucros extraordinários já desaparece quase por completo. Mas nós também não nos podemos esquecer que os lucros extraordinários já são taxados. Aliás, são taxados, como todos os outros lucros, a uma das maiores taxas de IRS do mundo, que é aquela que nós... de IRC do mundo, que é aquela que nós temos. E em cima da taxa de IRC, que é uma das maiores do mundo, ainda temos a contribuição extraordinária para o setor energético. Há pouco o Pedro Filipe Soares falava de outros países europeus que já estão a tomar essas medidas, como, por exemplo, o Reino Unido, que não é de todo um governo de esquerda. Não poderia ser essa também uma solução para Portugal, tendo em conta as famílias que tanto precisam de apoios? O exemplo do Reino Unido é bom para aqui, porque efetivamente é um governo conservador, portanto não é um governo próximo do Bloco e que apresentou esse tipo de proposta. Mas o ponto de partida deles, em termos de taxação, é muito mais baixo do que o nosso. Eles têm a taxação sobre os impostos cerca de 12 pontos abaixo do nosso. Uma taxa de 19%, quando nós, para empresas como a Galp, neste momento temos 31,5%. Ou seja, quando adicionamos aquele valor, não ficamos com uma taxa muito mais alta do que aquela que é a nossa, se somarmos o contributo extraordinário. Mas sobre esta questão das famílias, também é importante falarmos, porque nós estamos aqui a falar apenas dos lucros extraordinários das empresas. Mas a inflação trouxe um conjunto de receitas extraordinárias muitíssimo superiores àquelas que a Galp tem, muitíssimo superiores, de dimensão completamente distinta para o Estado. O Estado, à custa da inflação, tem arrecadado um montante de receita fiscal muito acima daquilo que era esperado. E essas receitas, sim, devem ser usadas para serem devolvidas às famílias e empresas, porque são receitas que o Estado está a obter à custa da inflação, à custa das pessoas. Ajude-nos a perceber, e quem lá em casa nos ouve de certeza que tem esta pergunta, como é que a Galp, como é que a EDP chegam a resultados tão robustos? Eu vou primeiro começar por responder a isso, que foram ditas aqui tantas coisas erradas que eu tenho que começar por corrigir isso. E a mim surpreende o Bloco de Esquerda e o PCP, um partido cheio de intelectuais que não conseguiram encontrar alguém que abrisse um relatório de contas e entendesse esse relatório de contas. Fala-se aqui nas margens de refinação. E eu concordo que deve haver mais concorrência na refinação em Portugal, nomeadamente que devem existir formas de se poder importar mais, fazer outra, adicionar capacidade de refinação é complicado. Aumentar uma dependência externa. Mas vocês querem concorrência como? Não, mas outra refinaria? É não aumentar a dependência externa. Mas pronto, mas querem concorrência, garantir que limitamos as margens. Mas há aqui outra coisa, é que fala-se nas margens de refinação como se fossem as principais responsáveis pelos aumentos do lucro da Galp. Isso é falso. E qualquer pessoa que saiba ler o relatório de contas, olha para lá e percebe que neste primeiro semestre a parte de refinação
correspondeu a 13% dos lucros da Galp. Estamos a falar em 13%. É uma parte pequeníssima. Grande parte deste aumento de lucros da Galp aconteceu na exploração de petróleo que é feita em Angola e Brasil e paga impostos lá. Pode ser consolidado cá, mas aquilo paga impostos lá. Portanto, nós para termos esses impostos teríamos que convencer os governos angolanos e brasileiros a cobrarem impostos e enviarem os impostos para cá. Isto é absurdo. Portanto, estamos a falar nas margens de refinação que aumentaram cá como aumentaram em todo lado, e há uma razão para terem aumentado, porque durante a pandemia diminuiu, quando vocês lembrar-se-ão, a refinação deu prejuízos em todo lado, e como deu prejuízo, diminuiu-se a capacidade de refinação, o que significa que hoje temos menos, como o Duarte até disse, ele apontou ali que se refina menos produtos hoje. E como existe menos capacidade de refinação do que existia antes, aquilo que acontece é que os preços subiram. E isso vai-se ajustar. Eventualmente, a capacidade de refinação aumenta e as margens vão diminuir. Mas não foi aqui, não foi a Galp, foi a Repsol, foi em todo o lado. As margens de refinação subiram. Não foi a Galp. Isto é importante, porque estamos a focar-nos numa parte pequena daquilo que são os lucros da Galp, quando nada disto faz muito sentido, quando grande parte deste aumento de lucros da Galp que aconteceu resultou do aumento do preço do petróleo, algo que a Galp não controlou. Como é que no meio de tudo isto se pode baixar o preço dos combustíveis que tanto os portugueses anseiam? Por cada litro de combustível que as pessoas comprem, o Estado português fica com mais dinheiro do que a Galp, mas muito mais. Estamos a falar... Baixou o imposto e a Galp aumentou as margens. São cerca de 50% do custo dos combustíveis neste momento são impostos. Uma receita fiscal que está a aumentar. Ou seja, o Estado português tem espaço para diminuir a carga fiscal sobre os combustíveis, já baixou a carga fiscal, e as margens aumentaram. O resultado foi esse. O preço dos combustíveis estaria muito mais alto se não tivesse baixado a carga fiscal, porque não podemos estar aqui a dizer que baixou a carga fiscal e os preços não desceram tanto. Mas as margens aumentaram. Tanto, porque o preço da matéria-prima também subiu. E a margem bruta sobre era uma conversa. O regulador confirma isso. O regulador confirma que... Para terminar, a descida do ISP resultou num montante igual da descida do preço. E numa altura em que o Estado português tem receitas extraordinárias, ou seja, tem espaço orçamental, aquilo que tem que fazer é voltar a reduzir o ISP para que as pessoas possam ter combustível mais barato. e teríamos muito para conversar, mas o nosso tempo...